Bom dia, graça e a paz para todas. Deixa eu ver quem está já aqui conosco. Acho que ainda ninguém conseguiu chegar. Pai do Senhor, pastora Cris. Bom, deixa eu esperar mais algumas pessoas chegarem. Angélica, graça e paz. Vamos lá, para que nós venhamos todas começarmos juntos. Muito feliz depois de uma tarde maravilhosa que o Senhor nos concedeu. E como é bom poder, como o Senhor ontem estava falando ao meu coração, e eu até falei, assim, apontei o dedo profético para a tua vida, que você guardasse, que estava registrado, o que Deus ontem iria fazer, nas nossas vidas. Estava fazendo minha devocional e estava lembrando-me que nesta semana mesmo, bom dia, Andréa, paz, nessa semana mesmo, se não me engano, não sei se é segunda ou na terça-feira, não estou lembrando exatamente o dia em que o Senhor estava falando que parou, a hora de ficar de birrinha, que o Senhor queria que nós avançássemos, que os dons que Deus estava nos concedeu, era para uso, da casa dele, não para vaidade própria, não é? Quando estava fazendo a minha devocional, Deus estava trazendo isso ao meu coração, porque muitas vezes nós almejamos, queremos, tanto alguns dons que são mais evidenciados, que são mais vistos com maior glamour, Não, no caso de quem recebeu, não estou falando isso, é só uma palavra de cuidado, não é? Porque muitas vezes nós desejamos alguns dons, alguns chamados na nossa vida, e como Deus ministrou ao teu coração, está lá registrado, no YouTube, esse foi gravado. Segunda, obrigada, pastora Cris, que o Senhor falou, que não era, para nossa mérito, nem para a gente se vai descer com aquilo, porque muitas vezes a gente quer algo, de Deus, a gente quer receber de Deus, para simplesmente crescer, simplesmente se achar. E os dons, ele é específico para a edificação da igreja. E ontem, quando quem estava ainda no grupo, ontem, e pode ver que eu tinha dito que eu ia sair, sair assim do grupo, porque o meu celular estava descarregando. E eu lembro que a Andréa, na mesma hora, até falou assim, bota no carregador. E eu falei, claro, assim, que eu não vou perder a unção que Deus estava querendo fazer. Deus estava falando algo muito forte ao meu coração. E realmente, assim, eu fui tomada pelo Senhor, realmente, assim, e eu só conseguia digitar, porque eu não conseguia falar, como a pastora Cris diz, o português, mas falando só em línguas. E o Senhor me dava muitas visões, e o Senhor estava falando o que iria fazer, E eu confesso que na semana onde o Senhor falou que ia encher os nossos celeiros das mais variadas provisões do Senhor. Coloquei alguns pedidos que eu sei, assim, que algumas pessoas compartilham comigo, eu coloquei diante do Senhor, eu não cito no grupo, assim, mas Deus sabe que eu oro, que eu apresento ao Senhor. E dentre essas pessoas, algo que eu estava pedindo especificamente,
né? Porque eu acho que é muito bom você ganhar bênçãos materiais, é muito bom, querido, mas eu te digo uma coisa, nada, nada é comparado com as bênçãos celestiais. Sabe, quando Deus enche da sua presença, quando o Senhor dá variedade de dons, né, para a nossa vida, querida, olha, como está escrito, procurai com zelo, né, os dons. Oh, querido, você não sabe o que é um revestimento de poder, você não sabe como é bom sentir a presença de Deus, faz toda a diferença na nossa vida. Deus me usou também ministrando, não sei se nessa semana ou na outra, sobre, né, a importância de ter a presença de Deus na nossa vida. Ela faz toda a diferença, ela conduz a nossa vida de uma maneira, querida, que mesmo que você não tenha nada humanamente, mas se você tem a presença do Senhor, você tem tudo. E dos meus pedidos foi o revestimento, a liberação do dom de línguas, né, na vida de Irmã Neide e na vida de Jonaína, que elas tinham falado comigo sobre esse desejo. E quando foi ontem, né, o Senhor estava me tomando, dizendo que Ele faz quando quer, na hora que quer, da maneira que Ele quer, no momento em que Ele quer. Quem pode acompanhar, né, pode entender que em nenhum momento eu estou aqui exaltando o meu nome. Eu estou compartilhando e agradecendo que um Deus que fala, um Deus que cuida, um Deus que você tem intimidade, não é assim? Ele é soberano sobre todas as coisas. E ontem eu fiquei muito impactada, né, assim, porque passou a semana e o desejo do meu coração era que antes de terminar a campanha, né, até a sexta-feira, até a quinta-feira, eu ainda estava com fé, crendo que Deus iria conceder as duas, né, esse dom. Mas não é como nós queremos, porque o Senhor fala lá em Jeremias que eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e de fazer prosperar. Querida, muitas vezes nós queremos na hora da gente, no momento da gente, e muitas vezes a gente vai até querer dizer assim, Senhor, né, eu sou tua serva, eu tenho andado retamente, e eu digo também, porque eu sinto muito esse versículo do Salmo 18, quando o Senhor diz que não negará bem algum aos que vivem retamente. E eu dizendo, Senhor, o que eu estou desejando, o que eu estou pedindo é algo espiritual. Então eu não vejo impedimento para que isso aconteça. Eu não vejo, mas o Senhor vê. Porque tem tudo um propósito. Lá em Eclesiastes, capítulo 3, muitas pessoas pegam esse texto e só pegam a parte boa, se é que tem parte ruim, né? Mas eu estou dizendo assim, tempo de cantar, tempo de sorrir, tempo de estar junto, só o tempo que lhe favorece. Mas o que favorece esse tempo antecede a algo negativo. Ele diz assim, ó, há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Querido, o tempo de sorrir, ele antecede ao choro. Você não consegue sorrir se você não chora. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de estar junto, há tempo de estar separado, mas muitas vezes nós pegamos partes isoladas do versículo que nos favorece, que a gente nos apropria, e muitas vezes nós não olhamos e aprendemos com cada texto. Ele não está ali por um acaso para encher o papel. Não, querido. Ele tem propósito. E a Bíblia vai dizer que há um tempo determinado para o Senhor. Um propósito debaixo da terra sobre todas as coisas. E ontem, quando eu estava, o Senhor que não rejeita a minha oração, a tua oração, e no tempo certo, oportuno, Ele faz como Ele quer. E o Senhor estava dizendo, filha, eu usei a tua boca e disse que
tinha terminado a campanha, mas as provisões minhas não tinham encerrado. E eu fiquei, eu disse, é mesmo, Senhor, o Senhor falou. Eu lembro disso. E quando foi, eu continuei dando lugar no grupo, né, assim, e o Senhor não permitia eu falar, mandar áudio falado, né, só digitando. E o Senhor falou que ia derramar do seu poder sobre a vida de irmã Neide. E o Senhor mandou eu perguntar a Jana se ela também queria. Porque há uma unção de Deus, né? Há um tempo de Deus, há uma unção que é liberada. E a melhor coisa, querido, é estar no centro da vontade de Deus. É saber que toda glória, toda honra é para o Senhor. Que o tempo é dele, ele faz como ele quer, da maneira que ele quer. E quando irmã Neide começou, né, a receber, e o Senhor me deu a direção, né, de colocar a mão, né, no estômago e subir, né, para que seja liberado, porque muitas vezes nós não recebemos porque nós estamos travados. Eu não estou soltando indireta para ninguém, por favor, porque tudo tem um tempo do Senhor. Mas muitas vezes nós precisamos aprender que o dom é liberado com um propósito. Se Deus vê que você só quer receber só para poder você dizer, e não é no caso das pessoas que ainda não recebeu, por favor, tá certo? Não distorce a minha palavra, está destruído no poder do nome de Jesus. Se Deus está vendo o teu coração, que você só está com a vontade, o desejo de receber esse dom, simplesmente para envaidecimento, para provar, para mostrar para as pessoas, pode ficar tranquilo, querido, que ainda não chegou o tempo. Mas quando Deus vai te entregar, Ele te entrega com propósito de revestimento. Propósito, querido, de que muitas vezes a Bíblia vai nos ensinar que muitas das vezes nós vamos precisar orar em espírito. Se alguém observou, eu convoquei Andréa, convoquei pastora Cris, e eu disse, ora em línguas aí, me ajuda. Não é porque nós sabemos que há uma batalha travada. Deus havia falado para mim, querido, que alguém estava vomitando o mal. E quando esse mal saísse, a pessoa ia receber o revestimento desse poder de Deus. Deus está tomando a irmã que é com propósito. Foi uma irmã que foi nesse horário, está fazendo as unhas com nossa irmã Janaína, segundo o testemunho dela. E ela, ao falar o que eu estava digitando, e eu perguntei, e ela disse, eu estou no trabalho. Querido, muitas vezes há uma renúncia nossa para a gente querer receber. Mas mesmo quando nós, às vezes, estamos tão resistentes, eu quero dizer, querido, que ninguém resiste ao poder do Senhor. Ninguém resiste. Quando ela falou que estava no trabalho e não podia, ela ficou citando o que eu estava escrevendo. E a irmã foi tomada no espírito. E aí ela colocou o áudio da pastora Cris, orando em línguas. E aquela irmã foi cheia e Deus começou a tomar e a revelar aquela irmã sobre a vida de Jana. E naquele momento, ela diz, está no testemunho dela, né, em que ela coloca a mão e ela recebe. Quando foi ontem, eu estava ouvindo no meu privado o que ela estava falando. E algo que Deus estava falando comigo. E se você ler de novo lá o áudio, você vai ver que eu não estou falando nenhuma mentira. E eu falei que o Senhor estava falando ao meu coração e mandando irmã Neide continuar a fluir. O fato de ouvir ia transferir unção, ia receber também. Então é um coração muito grato nessa manhã, querido. Sabe, porque Deus faz no tempo dele como ele quer. Ele não está sujeito à minha vontade, nem os meus desejos, nem os meus caprichos. Não, ele está fazendo de acordo com a vontade dele. Eu sou dele. Ele é meu amado. E ele faz como lhe apraz. Mas ontem Deus alegrou o meu coração, porque ele falou, você pediu as duas, filha, e eu te dei as duas.
Você observou, foi as duas que receberam. Talvez você não viu tanta importância porque você não sabia da petição do meu coração, você não conhece a minha vida, você acha que conhece a minha vida. Né? E quando nessa manhã eu estava fazendo a minha devocional e Deus trouxe uma palavra, daí alvoroçada, né, Deise? Calma, vaso. Quando eu estava fazendo a devocional, ela está perguntando qual o livro e o capítulo da palavra. Calma, que só estou agradecendo o testemunho, vaso. E aí, quando eu estava fazendo minha devocional, né, mas é bom porque demonstra, né, interesse, sede, né, de ouvir o que Deus quer falar ao nosso coração. E eu estava fazendo a minha devocional e Deus falou algo no meu coração que quando há 23 anos atrás, Deus me deu essa palavra quando eu fui acometida com câncer na garganta. E uma irmã, Deus levantou para orar pela minha vida. E não comecei ainda não, só estou dando testemunho. E aí, quando eu fui acometida, e eu muito angustiada, meus filhos ainda pequenos, e aí o Senhor tomou uma irmã lá da presbiteriana em Jardim Paulista, e me deu esse versículo, e disse que Deus havia levantado, né, ela para orar por minha vida, porque Deus tinha falado que eu cuido de vidas, e que nesse momento eu estava precisando que alguém se colocasse na brecha para interceder. E eu queria compartilhar com você, abre aí, por favor, Isaías 27, e o capítulo 2, o versículo 2 e o versículo 3. Que nessa manhã você entenda e medite o que Deus está falando para você. Não é? Eu sei que muitas vezes, como ontem, né, a Andrea estava dizendo, eu estou almejando a live amanhã, né? Outras pessoas dizendo que estava ansiosa, esperando para o culto de amanhã, para a live de amanhã, né? Assim, Deus, ele é soberano, não é? Ele faz de acordo com a vontade dele. Nós não fazemos nada programado, né? Assim, nada que deixou amanhecer e eu vou, por isso que ontem, quando a irmã Ivanilza não recebeu e disse que queria muito, mas ela estava ali no trabalho, mas ela sentiu a ânsia de vômito e engoliu, não foi, irmã? Né? Não colocou para fora, porque ela disse que estava fazendo uma pizza, não foi, Ivanilza? Né? Então, assim, muitas vezes nós vamos perder, né, de receber algo, porque muitas vezes nós estamos tão presos, querido, sabe, as coisas daqui. Quando ela falou isso, eu me lembrei, né, automaticamente de uma passagem, eu vou ministrar, mas eu me lembrei automaticamente de uma passagem do cego da nascença. O Senhor faz cura aquele cego e levam aos seus pais, as pessoas questionam, perguntam a ele como foi. A palavra do cego é tão interessante que a palavra do cego, você vai encontrar nos evangelhos, a palavra do cego, ele vai dizer assim, eu não sei quem foi o homem, eu só sei que eu era cego e agora vejo. Querido, ele não estava preocupado como foi feito, quem foi feito. Ele estava querendo afirmar, sabe, que ele era cego e agora vê. Muitas vezes, querida, a gente está preocupado com alguém, com as pessoas, com a família, com o que vai dizer. E aí a gente não recebe. Mas quando nós dizemos assim, isso na minha vida é mais prioridade do que isso. Sabe, eu estou dizendo e eu não estou querendo ofender a tua vida, Ivanilza. Estou falando em amor, não é? Mas há uma unção naquele momento que foi liberado. E muitas vezes nós perdemos essa unção, porque às vezes a gente quer agradar ao homem e não agrada.
e termina perdendo a oportunidade onde foi derramado, descido. Quem está lá no grupo viu o versículo que eu enviei. O Senhor estava dizendo que ia derramar o Espírito dele sobre a carne, sobre nós. Sabe, querido, muitas vezes a gente quer, sabe, reviver algo que é naquele momento, né? Não, eu tô porque está ao vivo chamando a atenção, não. Eu estou em amor, de coração, dizendo que muitas vezes, querido, para nós recebermos, precisamos renunciar tanta coisa. Sabe, eu recebo porque você não conhece a minha vida, mas muitas vezes eu tenho que renunciar. Por exemplo, o dia de hoje, eu faço faxina, dia de manhã logo cedo, quero acordar mais tarde, mas eu tenho um compromisso com vidas que Deus tem colocado no meu caminho para instruir, para ensinar. E aí, às vezes, tem aquele compromisso. Às vezes, a gente até se aborrece com algumas pressões que as pessoas dão, cobranças que as pessoas fazem. Mas o Senhor sempre traz ao meu coração, filha, ela está cobrando porque ela reconhece, vê em você uma unção. Né? E eu digo, é verdade, Pai, eu tenho que a cada dia renunciar a esta carne. Sabe, muitas vezes nós vamos ter que chegar ao nível que Paulo disse assim, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quantas vezes, querida, eu estava fazendo meus afazeres, né? Não vou citar nomes, mas o Senhor manda eu parar e orar, manda eu ligar, entregar uma palavra. Muitas vezes eu estou no meio de um cozimento, ter que desligar, entrar no quarto, porque Deus quer falar comigo. E tantas vezes eu digo, fala aqui, Pai, fala aqui. E talvez você esteja dizendo, mas Deus fala comigo na cozinha. Fala, querido. Mas muitas vezes Deus quer fazer como ele fez com Jeremias. Ele disse assim, Jeremias, desce a casa do oleiro. Jeremias não questionou, dizendo, Senhor, fala aqui, eu estou ouvindo, eu estou sensível à tua voz. Deus deu um trabalho a ele de descer a casa do oleiro. E quando ele chega na casa do oleiro, ele vê o oleiro trabalhando na roda. Sabe, querido? Muitas vezes Deus vai estar nos dando a unção e muitas vezes nós vamos estar querendo agradar o homem, querendo ser boazinha, e a gente está perdendo da parte de Deus. A gente agrada, e o que é que a gente recebe em troca do homem? Quando eu estou falando homem, ser humano, o que é que a gente recebe? Mas quando nós agradamos ao Senhor, querido, vale muito mais. Por isso que Deus diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Portanto, quando Deus trouxe essa palavra ao meu coração, Isaías 27, versículo 2 e 3, vai dizer, eu queria que você acompanhasse. Naquele dia se dirá, cante sobre a vinha frutífera. Eu, o Senhor, sou o seu vigia. Rego-a constantemente e protejo dia e noite para impedir que lhe faça dano. Querido, essa é uma palavra que Deus está direcionando para o povo de Israel. O povo de Israel em que, mais no capítulo lá atrás, no começo, se não vou citar um capítulo porque agora não estou lembrada, mas em Isaías, ele vai dizer, acho que lá para 8, 9, não lembro, depois eu posso dar a referência. Deus vai cobrar para o povo de Israel que eles dê frutos. Deus vai dizer assim, eu dei para que vocês produzissem frutos doces e vocês produziram amargos. Não serve. Não serve. Deus quer nos dar, querido, uma boa frutificação. Ele quer que o nosso fruto seja doce ao paladar.
Ele quer que nós produzimos, né, frutos, querido, que tenham um arrependimento verdadeiro. Ele quer que o fruto dos nossos lábios seja doce. Por isso que o Senhor vai dizer assim, olha, que a tua palavra seja temperada, para aqueles que estejam ouvindo, estejam recebendo da parte de Deus. E o Senhor estava sempre falando para o povo de Israel. O Senhor estava conduzindo e ensinando ao povo de Israel. O povo que ele tinha escolhido. A nação que ele tinha escolhido. Que tinha feito uma aliança com eles. E ele vai dizer, naquele dia se dirá, cante sobre a vinha frutífera. Ele faz um convite. Ele está dizendo, olha, tem a vinha, mas canta de alegria porque ela é frutífera. Ela produz. E por isso se alegra, porque essa vinha produz. Por isso traz um júbilo, traz alegria ao teu coração. Aí ele continua, porque eu, o Senhor, ele não está falando eu, Adriana, que tenho vigiado, cuidado da tua vida, não. Porque o guarda de Israel não dorme, não tosqueneja. Eu durmo, eu muitas vezes não estou atenta, estou fazendo alguma coisa, mas o Senhor não, o guarda de Israel não. Ele diz assim, olha, eu vigio, a todo o tempo eu vigio. Faz, Jana. A meditação de hoje, Isaías 27, versículo 2 e 3. É porque eu comecei contando o testemunho, tá certo? Ele diz assim, eu, o Senhor, a vigio. O Senhor, ele trata de cuidar. Observe que o texto, ele diz, eu rego. Regar quer dizer cuidar, querido. Quando você planta faz uma plantação, você vai ter que ter todo um cuidado do solo, lançar uma boa semente. E depois que você lançou a semente, você tem, querido, que estar regando. Você tem que estar cuidando. Você vai ter que tirar a erva daninha, que muitas vezes quer crescer no meio de nós. Sabe? Quem lidera como eu tenho liderado o grupo, uma das coisas que Deus tem me ensinado e tem mandado eu ter muito cuidado. Muitas vezes, querido, está no meio de nós, no meio da plantação, erva daninha. Pessoas que estão dentro do contexto, mas é erva daninha, cresce até junto com a gente. Mas erva daninha vai causar dano na tua vida. Por isso se ligue. Por isso que eu fico muito atenta. Sabe, ontem eu tenho muito cuidado e algo que Deus está tratando com a minha vida sobre respeito. Deus mandando eu prestar atenção nas pessoas que têm respeito pelas autoridades que o Senhor constituiu. Olhem, sempre que Angélica, sempre que Deise, sempre que Camila, Bruna também, Andréa também, irmã Neide e Janaína. Querida, pra gente, nova convertida, não irmã Neide, né, mas para, como é o nome, Jana, né, mas é algo que eu acho belíssimo na vida dela, o respeito. Sabe, ela no meu privado, pastora, posso colocar esse testemunho? Pastora, posso falar isso? Olha, irmã Neide, eu acho de uma sabedoria, que ela até diz assim, pastora, posso postar uma palavra que Deus me deu, um versículo? Sabe, querido? Porque muitas vezes tem gente dando glória com um alimento que é daninho, erva daninha. Cuidado, querido.
E muitas vezes pensa você que Deus não revela. Ele chegará a nós. Ele revela os segredos aos seus amigos. Eu acho tremendo. Sabe? Eu vejo o respeito de André, o respeito também de irmão Damião. Sabe, querido? Mas eu vejo muitas vezes pessoas que com característica descompromissada, sabe? Com o Senhor, chega do nada, joga algo que nem leu. Eita. Tá travando? Pelo menos o Jana tá dizendo que tá travando. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Alguém me responde, amém, e assim seja. Tá? Então, a Angélica disse amém, tá dizendo que assim seja, tá ouvindo. Ou tá travando? Alguém me ajude, para que a gente não perca a unção. Se o que, amada, está travando, normalizou. Obrigada, Bruninha. Né? Nossa, da mídia, né? Tá, eu sempre tenho falado para ela ficar atenta, né? Tá falando, nos ajudando aí, tá certo? Melhorou, né? Tá certo. Então, nós, para que a gente não perca, né? Nada do que o Senhor quer tratar com as nossas vidas, né? Nessa manhã. Nós temos observado, querido, que quando o Senhor diz na sua palavra, eu rego, é um Deus que está cuidando. Não é um Deus que simplesmente salva e deixa para lá. É um Deus que cuida de mim e de você. Toda manhã, todos os dias. Ele está regando a nossa vida. Ele está entregando da porção dele para a nossa vida. Sabe? Por isso que quando Deus está se referindo ao povo de Israel, o livramento de Israel, ele estava dizendo, olha Israel, canta de júbilo na vinha, porque é frutífera. Ele diz, sabe por que é frutífera? Porque eu, Senhor, estou vigiando. Eu estou cuidando, eu estou atento a você. Nos mínimos detalhes, eu estou vigiando para que o adversário das vossas almas, para que pessoas usadas pelo inimigo não entre como erva daninha na nossa vida, sorrateiramente. Sorrateiramente. Sabe? E como eu estava falando sobre o respeito, querido, existe uma hierarquia. Eu tenho muita dificuldade quando eu vejo pessoas, sabe, que pula de igreja em igreja. Pessoas que a gente vê característica, né, assim, que não respeita a autoridade. Por isso que você não consegue prosperar. Porque, querido, nós precisamos, né, mesmo eu com os dons, mesmo quando Deus me chamou para o ministério, pode perguntar, você tem liberdade de perguntar os pastores que passaram na minha vida. Nunca lhe faltei com respeito, nunca. Até quando o pastor Jaelson é um pastor que ele pode testemunhar isso que eu digo. Muitas vezes, querido, quando sou convidado para a igreja dele, eu tenho os dons, mesmo ele dizendo, filha, olha, você é um instrumento. Deixe Deus te usar da maneira que Ele quer. Você aqui tem liberdade do Espírito. Não estou preso à convenção, não. Faça o que o Senhor mandar. Mas eu sempre procuro, sabe? Porque minha mãe me ensinou a entrar e sair de todos os lugares, a respeitar os mais velhos, a respeitar a autoridade. E olha que minha mãe não tinha um conhecimento tanto da palavra e nem tampouco um conhecimento intelecto mesmo.
do interior, ela tinha até a terceira série, depois foi de a gente já grande, minha mãe foi fazer o supletivo para terminar os estudos. Mas pense uma pessoa com sabedoria, que criou suas filhas todas no caminho do Senhor. Todas as minhas irmãs têm dons específicos. Umas baixaram as armas, mas outras não. Outras continuam, sabe, utilizar. Eu tenho uma irmã caçula que eu digo para ela, porque ela diz, quando eu crescer eu quero ser igual a tu, né? Que eu tenho uma admiração, por isso que não sei se você já viu floquinhos para cá, floquinhos para lá, que é o nosso carinho, né? Que a gente se chama, mas ela admira a minha vida e ela dizia que queria ter uma experiência assim com o Senhor, né? Assim, que é referência, e eu sou referência na vida dela, e eu sempre falo para ela, Dedéia, a experiência é pessoal, mas eu quero te dizer algo que nós não podemos viver do passado. A Bíblia vai dizer, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, sigo para o rumo da soberana vocação. Querida, eu cito alguns testemunhos meus, mas eu não sou presa ao passado, ao testemunho. Quando Deus falava, quando Deus fazia assim, quando eu dirigia assim, passou. Você observa que raramente eu cito até pessoas que passaram, que andaram no meu ministério. Passou. Porque eu tenho um alvo a chegar. Eu tenho um alvo a seguir. Sabe? E muitas vezes a gente está querendo viver de uma unção lá do passado. Quando eu era, quando eu tinha. Querida, passou. Começa agora a olhar para o novo de Deus chegando na tua vida. Pois você é uma vinha frutífera. E nesta manhã o Senhor te convida. Canta de júbilo. Se alegra com júbilo. Porque a vinha é frutífera. E ela só continua frutífera. Sabe por quê? Porque o Senhor cuida. O Senhor tem regado com o seu poder. Sabe, ele tem regado com a presença dele. Ele tem regado, querido. E ele ainda continua dizendo. Para mim voltou agora. Sabe, que o Senhor diz assim, constantemente. Porque, querida, ontem foi ontem. Hoje há uma unção nova. Há um poder novo, há algo novo Deus fazendo. Porque Deus não é Deus de, eita, perdeu, acabou, só foi ontem. Não. A sua palavra diz que ele rega constantemente. Portanto, tem unção para hoje também. Tem poder para hoje também. Não igual ao de ontem. Talvez até melhor do que ontem. Querido, mas não porque é um Deus de disputa, um Deus que fica assim, é uma coisa que me irrita, é quando algumas pessoas acham, né, assim, que fica disputando, isso da pastora Cris, isso de pastora fulano, isso e aquilo, como se fosse um campeonato, eu recebi a palavra de fulano, mas não recebi a palavra da pastora, porque deixa na entrelinhas isso. Sabe, querido, isso é coisa de menina. Isso é coisa de crente carnal, entendeu? Que fica competindo, disputando. Pastora Cris está aí para ver que não é mentira, que eu não entro pesado com ela. Comigo não tem mais não, só porque eu a amo, né? Mas se é cajado, é cajado. Muitas vezes eu digo a ela, epa, cuidado, não entre não nesse caminho não, que esse caminho é perigoso. Não entre não. Porque muitas vezes, querida, eu não estou falando ela, né? Mas muitas vezes tem pessoas que vêm se queixar a mim. Eu botei um versículo, pastora. Ninguém nem deu glória. Querida, você botou porque Deus te deu a direção. Deixa, pode não ter servido para alguém, mas para outros serviu. Sabe? Para, querida. Para. Sabe, de como muitas vezes eu estou falando, é porque Deus está ensinando para mim e para você. Para de achar, querido, que eu estou precisando de aplausos seus. Preciso não, porque eu sei que eu sou uma videira frutífera, que o meu Senhor, Ele me rega todos os dias. Sabe, a gente precisa ter esse entendimento. Aí começa a criar como uma erva
daninha no meio do caminho, sabe? Eu digo para Cris, vigia, viu? Vigia, porque às vezes fala uma coisa aqui como uma coisa ali, né? Vamos ter cuidado, porque a gente está no foco, a gente está numa direção. Deus está dizendo, olha, não andarão dois juntos se não houver concordância. Olha, vê o que o Senhor usou. Você ouviu o áudio do irmão Damião? O Senhor falou, ele não te entrega a palavra que ele tinha dado, Deus, Salmo 150, mas o Senhor estava falando, era tarde de conserto, de prumo, querido, de alinhamento que o Senhor estava. Oh, querido, em você, vaza instrumento nas mãos do oleiro. Para de estar esperando. Muitas vezes eu fico olhando, só fico esperando pela pastora. Você é instrumento, você tem convicção. Se você tem convicção, fale. Se não tem, não bate erva na minha não, no meio do grupo. Palavra que nem você recebe, nem você medita na palavra, mas quer ser a primeira. Aí você já vê que essa pessoa não tem respeito pela autoridade. Não é? Para ser a primeira. Querida, há uma pastora cuidando. Há uma pessoa que Deus escolheu. Então tenha respeito. Tenha zelo. Sabe? Porque o meu Senhor e o teu Senhor, Ele rega, Ele cuida de mim e de você. Sabe para quê? Escuta. Escuta que o Pai está falando para você. Você não estava com expectativa de Deus falar para você? Receba da parte de Deus, querido. Porque Deus dá bênção, mas Ele dá conserto sim. Porque Ele cuida de mim, cuida de você. Sabe? Eu sei que Bruninha, né? Depois vai dizer que a pastora tá braba, que ela fica com medo, né? Mas eu tô falando em amor, é porque é o meu jeito de falar. Né? Muitas vezes Deus me usa sim, nessa autoridade, mas Deus fala com propósito, sim, Ele não fala para a parede. E é isso que eu tenho entendimento, que Deus não me levantou, e nem levantou o meu ministério para eu pregar para o vento, para a parede. Ele me chamou para pregar para pessoas, para vidas, querido. E Ele diz assim, olha, eu rego constantemente e a protejo. Há uma proteção de Deus na minha vida e na tua vida. Ele diz, protejo dia e noite. De manhã, de noite, o dia inteiro. Deus está cuidando de mim e de você. Aleluia. Para quê? Para quê? Para que o cuidado dele? Sabe para quê? Eis a resposta de Deus para a tua vida. Para impedir que ele faça dano. Aleluia. Deus está dizendo, querida, Ele cuida de mim, Ele cuida de ti. Ele rega a minha vida, Ele rega a tua vida. Ele constantemente está regando a nossa vida. Mas Ele diz com um propósito, com uma finalidade. Não é porque tá aí, né, a pastora Cris, que não vai me deixar mentir. Eu estou botando ela na berlinda porque a gente conversa muito, né? A gente tem, graças a Deus, um bom relacionamento. Mas eu sempre falo para ela, o meu Deus, Ele não é fofoqueiro. Ele é revelador. É um Deus que cuida, é um Deus que, querido, que quando a gente anda alinhado com Ele, com a palavra dEle, querido, olha, alguém vai dizer para a gente, já não é nem mais novidade. Porque Deus já tem tratado com a nossa vida. A gente só fica escutando, né? A gente nem diz, Deus revelou, nem diz. Ontem eu estava dizendo para a pastora Cris, né, assim, sobre algo que Deus tem tratado com a minha vida. E eu fico com o que Deus tem tratado com a minha vida. Porque eu sei que meu amigo cuida de mim, rega da minha vida. O Senhor tem falado ao meu coração e dizendo, filha, fique muito atento. Muito atento. Existem pessoas que ainda não receberam da porção que eu libero sobre a tua vida, porque tem olhado você como aqueles homens de Jerusalém olharam para Jesus de Nazaré. Jesus foi impedido
impedido de fazer maiores milagres. Por quê? Pela incredulidade do povo. Porque o povo estava dizendo assim: não és tu, Jesus, filho de José, o carpinteiro, que os teus irmãos comem à mesa conosco? Tu és comum, tu és um da gente, tu és um igual a gente. Tem pessoas que têm olhado para a minha vida e não têm recebido, porque é a Adriana, conheço ela. Se tu vê se às vezes ela é braba, às vezes ela fala assim, tem um gênio assim, e acolá, olhando como comum, olhando, sabe, como uma pessoa qualquer. E eu tenho dito, eu disse ontem para a pastora Cris, ela está aí no ao vivo, né? E se ela disser que é mentira, eu digo que é mentira dela, mas eu sei que ela não vai dizer. Mas ontem eu estava falando isso para ela. Eu disse, olha, Cris, tem pessoas que não têm recebido, porque não têm nem entendido. Ontem mesmo foi algo tão forte de Deus, que eu mesmo nunca vivi isso. Deus usar o dedo, digitando, falando, profetizando com o dedinho, digitando. E eu dizendo, Senhor, mas tu não está mandando orar em línguas? Tu não está, Senhor? E o Senhor disse, mas eu não quero que você fale, eu quero que você digite. Você vai dizer escrevendo. E eu, meu Deus, olha, quando eu ouvi o áudio de Jana, quando eu ouvi o áudio de Irmã Neide, meus irmãos, eu não estava nem conseguindo digitar direito do tamanho, era o choro que eu estava, e eu sem conseguir compartilhar, porque a Bíblia vai me ensinar que é melhor obedecer do que sacrificar. Não que não foi permissão de Deus da pastora Cris falar em línguas não, viu? Tem propósito, unção transferível. Se você observar, eu até falei, olha, Deise, vai para o teu quarto, se ajoelha, esquece todo mundo. Esquece, porque às vezes a gente fica muito presa a gente fica com o espírito de resistência mesmo. A nós mesmos, às vezes não é nem aos outros, é a nós mesmos. Sabe? A timidez que fica uma disputa, que é um espírito que bloqueia a nossa vida para a gente não receber. E eu disse a ela, pega o áudio da pastora Cris. Eu disse o nome, querida, porque eu não tenho problema de honrar o meu irmão. Para mim, não tem campeonato. Quem tem mais poder. Se você conhece, não é desse ministério não, viu, querida? Isso eu tenho certeza. Ao contrário, quem quis fazer aliança comigo para dizer, vive no meu poder, ajuda comigo que tu vai crescer. Eu não quis não, porque a minha aliança é com Deus. Sabe, querido? Eu não quero viver baseado no poder de alguém. Eu me alegro em ver Deus, em agir, em ter a oportunidade de as pessoas serem usadas pelo poder do Senhor. Querido, o ministério, o chamado de Deus para a nossa vida é somar, querido, é multiplicar. Não é fazer divisão, não. Não é, querido, é não vigiar, ser crentes carnais, porque acha, querido, que porque tem uma placa de denominação, porque tem um nome, né? Eu sou ali daquela igreja, nem vive o verdadeiro evangelho, nem tem compromisso com a igreja que diz que faz parte. Vive como no tempo de Noé, que se dava esse casamento, se fazia festa, mas está lá. Não fala nada, é um mero figurante, não fala nada, mas para pedir, aí você vê, querido, a característica de pessoas assim. E eu estou com muito cuidado, porque existem pessoas que, glória a Deus, é de Deus, eu recebo. Presta atenção, vaso, presta atenção. Presta atenção. Por isso que eu não gosto, não concordo, querido, né, de pessoas que vai botar vídeo, né, sem permissão da pastora, porque tem pessoas que colocam, mas não me pediram não, viu? Mas se tá pensando que vai armar uma armadilha para, tipo, tá vendo, a pastora me ofendeu, por isso que eu saí, e não, tu tá perdendo teu tempo, vaso, porque Deus está mostrando quem é a Eva Daninha. Entendeu? Mas eu não gosto que ninguém fique colocando no grupo coisas sem direção, sem a palavra de Deus, sem reverência.
A gente está na escola dominical, fica lançando vídeo aleatório. Tenha respeito, rapaz. Tenha reverência. Porque o Senhor, Ele tem cuidado. Como eu falei, né? Que eu não estava soltando indireta para ninguém. Pessoas que estão pensando que eu estou brincando de ser crente, brincando de ministério, brincando de pastora. Quem está brincando é você. Você que está se enganando, querida. Eu não, viu? Porque eu sei em quem eu tenho crido. O Deus que cuida de mim, que rega a minha vida constantemente. Sabe para quê? Para impedir que cause dano na minha vida. Cause dano. Quantas pessoas estão com muxoxa comigo, porque antigamente pastora Adriana deixava tudo e tinha que fazer o alto logo da oração, quando você estava pedindo oração. E você, quando alguém pede oração, o que é que você faz? Você se dispõe a deixar tudo para orar? Crente, como eu disse para a pastora Cris, que parece rei momo, gordo, enchendo, só comendo, só vem a nós. Querido, você ouviu a palavra de ontem que Deus usou? Precisou usar a serva dele, querida, irmã Andréa, para ela mesma, como ela disse também, para ela mesma. Olha para a seara, olha para o campo, já estão brancos, poucos são os cefeiros, poucos são aqueles, queridos. Ela sabe que eu não sou para me passar a mão, não sou, querida, não sou. Verdade de Deus é verdade de Deus, para mim é absoluta. Quando ela me chamou para ir visitar a irmã dela, eu e a Adélia, eu disse: o quê? Tu vai? Não, vou não. Pega aí, ela tá aí, ela sabe que eu não estou mentindo. Vou não, a irmã é tua. Deus te chamou. Não foi, Andréa? Deus te chamou. Agora, tu quer que eu te ajude? Aí ela, quero. Eu disse, então eu vou. Mas essa história, querida, de evangeliza, pastora. Joga nas costas da pastora. Querido, Deus te deu o dom. Por isso, ó, Jana, Deus deu o dom a você, irmã Ney. Não é para a vaidade não, viu? Não é para dizer, agora eu tenho, não, é para usar para a edificação da igreja do Senhor Jesus. É revestimento de poder. Aleluia. Quando a gente chega lá, escute a mensagem de Andréa ontem. Não foi porque ela citou o meu nome, não, foi tremenda, porque foi a palavra de Deus. Deus já havia falado comigo há tempo. Quando eu estava preso a um templo, Deus falou, filha, olha para a seara. São poucos que estão dispostos a sair dos púlpitos. São poucos que estão dispostos a pagar o preço. Eu não tenho vergonha de dizer, porque aqui não é lugar de mentira, não. Dentro da igreja tradicional, mas ninguém calava o poder de Deus na minha vida não, querida. Muitas vezes eu já disse, contei esse testemunho, um presbítero já sabe que eu estou falando a verdade. O presbítero era lá da igreja, Deus, ele é angustiado com o problema do filho dele, e eu cantando. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Ele estava lá atrás do banco, ele disse, Senhor, olha o que ela está dizendo. Qualquer hora, qualquer lugar, usa a vida dela, usa para a minha vida. Naquele momento eu saí, porque Deus é educado, Deus sabe como fazer. Saí, cheguei onde ele estava, assim diz o Senhor. Houve um renovo, houve uma resposta de Deus. Deus não é Deus de confusão não, Deus sabe como usar. Mas muitas vezes a gente usa a desculpa, e Deus quando estava falando comigo, ele disse, filha, seara é grande, mas poucos cefeiros. Eu lembro que a pessoa que a gente foi, né, eu, André e a outra pessoa, né, jogando para mim a responsabilidade. Quando ela precisava também fazer algo de Deus.
jogando para mim, disse, vamos então louvar, pensando que a gente ia fazer as coisas assim, de movimento, dananã. E como ela compartilhou, no nada o Senhor mandou eu olhar e disse, olha filha, sedentos da palavra, eu vou te usar neste lugar para provar muitos que não precisa de púlpito, não precisa de microfone para eu te usar, porque eu te uso onde eu quero, como quero, da maneira que eu quero. Cheguei ali e disse, boa tarde. Gostaria de perguntar se vocês me permitem trazer uma palavra da parte do Senhor e orar pela vida de vocês. Quando todo mundo disse sim, eu comecei a falar o que Deus estava falando, porque Deus é educado. Deus sabe como trabalhar, querido. Oh, querido, é esse Deus que rega, esse Deus que cuida da minha vida e que cuida da tua vida, e que a palavra hoje, para a tua vida, que Deus está falando para você, é dizer assim, olha, canta de júbilo, pois a videira é frutífera. Ela tem produzido fruto, mas ela tem produzido fruto. Sabe por quê? Porque o Senhor rega, porque o Senhor cuida. Constantemente, não é hoje, ontem, hoje não tem unção não, hoje tem unção sim, hoje tem poder sim, para quem busca tem sim. Aí ele diz constantemente, para quê? Para quê? Para que esse cuidado de Deus? Para impedir que faça dano à tua vida. Sabe por que Deus te convida a adorar a Ele? Sabe por que Deus convida a tu estar na videira? Sabe por que Jesus te convida a estar sempre ligado nele? É para te impedir, querido, que Ele faça dano na tua vida, querido. Não existe livramento se a gente não estiver na presença do Senhor. Olha, Josafá, subir na ladeira de Zim. Querido, pode fazer emboscada que for. Jesus livra, Jesus impede. Mas impede aquele que está ligado nele. Aí ele impede que a emboscada seja feita, querido. Que realize, ele frustra os planos, as armadilhas. Davi pode dizer, aquele que faz a cova, nela mesmo cai. Oh, querida, entende o que Deus está falando para você. Você quer livramento, quer bênção de Deus, quer usufruir, mas não quer compromisso com o Senhor. Não quer ver, não quer reconhecer o cuidado, o regado do Senhor. E aí, de novo, lá vem essa pastora com campanha, ela vem de novo com esse negócio do culto, não no meio da gente, porque todo mundo, ao contrário, eu quero parar e o povo está me incentivando, né? Glória a Deus por isso. Não é o quanto os cultos têm sido bênção na sua vida. Você não pode dizer que nessa quarentena você esfriou, porque não pôde ir para um templo, para ir buscar, porque teve culto todo dia. Teve de manhã, teve de tarde, teve de noite. O Senhor estava cuidando de você. Deus estava zelando por sua vida. Que é isso, Cris? KKKK. O que foi que eu fiz? Alguma coisa, ninguém está me ouvindo? Estou pagando o mico de alguma coisa? É o quê? Parou, foi? O que é? Alguém me diz, porque ela botou aqui, kkkk. Deve ser alguma coisa. Parou, eu estou falando... Ah, tá bom. Né? Obrigada, Bruninha. Né? Então, assim, Deus tem cuidado, querido, da minha vida e da tua vida. Sabe? A gente tem desfrutado. Algo que eu tenho dito para ela, eu disse, olha, pastora Cris, tem pessoas que querem moldar a minha vida, querem moldar o meu ministério, não adianta. Você vai ficar com raiva de mim, porque eu não vou me moldar a você. Eu não vou fazer o que você quer. Muitas vezes, a gente terminou a campanha, a pastora Cris estava dizendo, Deus te deu a direção para outra campanha? Se tem calma, vê se vaza. Tu suga mesmo, né, vaza?
Querido, olha, a gente não tem que fazer, e eu não estou dizendo que ela pediu, não. É o desejo, eu sei, porque ela recebe da parte de Deus, sabe? Mas muitas vezes, querida, sabe, a gente quer muito esperar dos outros. Comece você, comece em você. Sabe, quando eu estava